Penetrando o oculto, uma pedra vista por muitos, mas que poucos chegaram perto de conhecer a manifestação dos seus mistérios. Teria sido finalmente desvendada? Seria, como dizem alguns, uma profecia celeste, um mapa astrológico ou a tentativa de seres de um lugar, a fim de se comunicarem com espécies humanas de um passado longínquo? O que significam todos estes símbolos? Quem foram seus arquitetos? Etnias nativas da região ou, quem sabe, algo mais extraterreno? Traços na pedra com mais de 6.000 anos de idade revelam técnicas que superam a compreensão humana. Entre uma infinidade de pessoas que tentaram desesperadamente decifrar suas incógnitas, nós somos aqueles que buscamos desvendar os mistérios de tudo, e esta é a Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá localiza-se no Brasil, na cidade do Ingá, no estado da Paraíba. Esta Itacoatiara, ou Pedra Riscada, fica a vários quilômetros da capital João Pessoa. O sítio arqueológico que a contém possui 1 hectare e foi tombado em 30 de novembro de 1944 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Cultural e Artístico Nacional, ISPAN. A Pedra do Ingá foi o segundo monumento pré-histórico tombado no Brasil. Ao contrário do que muitos podem pensar, o tombamento ao qual se menciona não é a queda, mas o estopim do reconhecimento de algo. O nome dado quando o país decide tomar aos seus cuidados determinado patrimônio. Logo, o tombamento implica no reconhecimento do valor histórico ou cultural de determinada coisa. A Pedra do Ingá, em verdade, é uma rocha que possui 46 metros de comprimento e até 3,8 metros de altura, sem mencionar os milhares de centímetros qual talha na mente humana bilhões de dúvidas e, em comum, a vontade avassaladora de encontrar a ponta da linha, as pistas indispensáveis em direção ao que não se esconde aos olhos, mas à compreensão. Fica oculto bem à vista de todos. Descobrimento. A Pedra do Ingá foi descoberta à margem esquerda do rio Bacamarte, ficando totalmente submersa em períodos de cheia. Segundo alguns de seus estudiosos, muitos de seus escritos podem ter seguido junto com a água. Seria a última mensagem de um povo antes da completa aniquilação? E se fosse, o que os fariam desaparecer completamente? Para onde foram? Iriam embora para outro lugar? Porque em cada monumento histórico do Brasil existe a menção a um lagarto. Porque todos estes registros se localizam perto de rios. Seria por serem as zonas mais férteis ou existiria outros motivos para isto? Mencionamos que a Pedra do Ingá fica ao lado esquerdo do rio Bacamarte. Mas quando teriam sido feitos aqueles riscos na Pedra do Ingá? Sabe-se em tese que foi construído no período em que estava seco o rio, para que pudessem trabalhar na obra. Assim, já se pode descartar os períodos de inverno. Mas e se esse rio sempre permanecia cheio? Como eles fariam? Seriam a base de Osnes? Existiria alguma relação com o posicionamento das estrelas no painel inferior? De que lado foi desenhado? As supostas pessoas estavam em cima do painel superior ou do inferior? Como teriam a noção do alinhamento entre o desenho e a constelação real? Seria um plano? A maquete de uma cidade a ser projetada ou do universo povoado? Poderíamos mencionar uma correlação com a teoria da Terra plana. O que as espirais estariam delimitando? A Pedra do Ingá é composta por 3 painéis bem delimitados. O inferior e o superior com petróglifos referentes a astros e o vertical possivelmente representando formas de vidas terrestres ou, caso representem o universo, formas universais de vida. Mas qual o significado de tamanha engenharia?
Para se prestarem a tamanho esforço deveria ser algo muito importante. O que uma sociedade mais preza e insiste em perpetuar? Seriam regras de convivência? Leis religiosas ou morais? Ou quem sabe, como supõem alguns, uma combinação de toda uma cultura estabelecida a fim de legar e perpetuar tais fórmulas de realização cultural. Mas se na Pedra do Ingá contém-se uma mensagem, quem seriam os emissores? Os emissores e os arquitetos seriam os mesmos? O emissor pode ter sido a mente superior e os construtores as inferiores que recebiam as ordens, semelhante a Moisés e Deus com a Pedra dos 10 Mandamentos. Qual a importância secreta que escondem as rochas? Os mandamentos que disciplinaram os hebreus e serviram de base e fonte primária para todo o sistema de leis foram talhados em rocha. Jesus, o Filho de Deus, também foi comparado com uma rocha. Seria apenas sua rigidez que a tornaria o grande paradigma? Ou será que existe algo a mais que ainda não foi descoberto? E quem seriam os receptores? A quem se destinava essa mensagem? Uma civilização de um outro tempo, lugar ou, quem sabe, como acreditam alguns, de um outro mundo. Efeito espiral e caldeirões do Bacamarte. Supõe-se que tais caldeirões foram feitos pelo efeito turbilhonar contínuo e o atrito espiral dos materiais sólidos, supostamente conduzidos nas correntezas. A tecnologia usada para realizar as gravuras na rocha seria a mesma presente na realização dos caldeirões? E se for, isto significa dizer que os antigos conseguiam dominar as águas do Bacamarte para talhar por eles e assim fazer as inscrições? Como isto seria possível? Em verdade, esta teoria até corrobora, de certa forma, com teorias de que precisavam de água para talhar. Entretanto, o modo pelo qual utilizavam a água seria diferente? Não seria uma baita coincidência a pedra conter símbolos em espiral e logo atrás dela existem caldeirões formados pelo efeito espiral realizado pelas águas? Os espirais representariam uma tecnologia que foi dada a eles por alguma outra raça? Quem sabe um equipamento que os permitisse usar a própria água como propulsor de máquinas? E isto os faz lembrar alguma coisa? As usinas elétricas todas são movidas à base da água. Nossos ancestrais teriam realmente usado a água como fonte de energia à produção arquitetônica? E assim sendo, os caldeirões seriam obra do próprio rio? Ou teria sido construído pelos nativos? E se realmente o foi, com qual objetivo? Nossa equipe esteve lá e um de nossos teóricos sugeriu que tais caldeirões podem ter sido usados como criadores de peixe. O que faz muito sentido se observado que aquela área só é coberta por água no período de cheia. Seriam mesmo tanques milenares? Ou seria mais simples do que pensamos? Quem sabe, um reservatório de água para superar a seca? Pondo isso em mesa, será que os símbolos objetivavam ser incógnitos? Os teóricos de Os Mistérios de Tudo acreditam que sim. Isto salta aos olhos quando se faz a seguinte indagação: por que são tão concatenados? Seria para torná-los de grande impacto visual e a ilusão ótica encobrir os seus propósitos? Os céticos podem até dizer que é uma coincidência, mas quando se sabe que a pedra possui 46 metros de comprimento e apenas 15 metros foram utilizados, isto implica que foram colocados assim com algum propósito e não apenas pela falta de espaço. Outra possível razão seria o fato de nela estar contidas relações matemáticas e estruturais. Portanto, não seriam peças, unidades aleatórias gravadas umas em cima das outras, mas uma única obra composta por vários elementos. Assim, estariam juntos os símbolos por se relacionarem, do mesmo modo que não se desenha a cabeça longe do corpo, uma vez que, sendo parte de uma mesma estrutura, se trataria de erro ou imperfeição do próprio sistema exposto. A Pedra do Ingá é um elemento único, raro, perfeito e perpétuo,
uma coisa extremamente misteriosa. Antes de qualquer coisa, é preciso se questionar o porquê que ela foi feita em um lugar de baixo relevo. O local no qual se estabelece a Pedra do Ingá teria sido escolhido? Para alguns, a resposta se mostra evidente quando uma pergunta pessoal é realizada. Você se daria o trabalho de talhar, supostamente, tudo isto à mão, se não fosse de suma importância? Quando vai escrever algo importante, onde o faz? Em um guardanapo ou no diário pessoal? Portanto, quando algo possui valor, não se guarda aleatoriamente em qualquer lugar, nem se deixa o diário facilmente acessível. Para isto, usamos das mais avançadas formas de segurança, senhas e etc. Isto é da índole humana. Uma espécie de egoísmo consome quem faz determinada descoberta ou recebe de algum lugar misterioso uma informação privilegiada. Desta forma, inequivocamente, o lugar foi escolhido. O que não se sabe ainda é o porquê. Seria, como sugere alguns, por ser à margem de um rio? Ou o rio nem sequer existia ao tempo? Mas supondo que já existisse, seria por ser um lugar fértil e possuidor de muita vegetação e alimentos? Ou por um propósito maior interligado ao domínio das águas e uma tecnologia ainda não compreendida? Por outra perspectiva, se o rio permanecia cheio, como teriam feito embaixo da água? Seria uma demonstração de poder dada pelos alienígenas antigos às tribos da região? Eu realmente acredito que sim. Você chega de um outro lugar, percebe que não possui nenhuma tecnologia e diz: vejam só o que somos capazes de fazer. Os colocam dentro de um OSNI e, com equipamentos sofisticados da própria nave, gravam na pedra um código revelando apenas aos anciões da tribo. Portanto, nas secas, as pessoas se juntavam ali, sim, para venerar o conhecimento dado pelos deuses. E, é claro, os anciões mencionavam quão extraordinárias eram aquelas pessoas, que inclusive deram pistas de onde vieram. Sim, pode ter sido da própria constelação de Órion. E você vai me questionar o porquê. É o que está no painel inferior, as 3 mais visíveis e atraentes estrelas do céu, qual, coincidentemente, também se alinham com várias obras arquitetônicas da antiguidade, exemplo, as pirâmides. Caso não tenha ocorrido deste modo, o que mais poderia motivar a elaboração desta façanha? Para alguns, seria uma profecia de fim do mundo para os anos que se seguem, ou, quem sabe, era um alerta de uma catástrofe natural a qual a humanidade já passou. Seria uma última mensagem de um povo para a posteridade? Se sim, por quê? Estariam se despedindo de seu planeta natal? Teriam recebido carona para fugirem de uma catástrofe? Apontando inclusive a direção para a qual iriam? Em caso positivo, existiriam relatos de catástrofes vindouras? E isso nos faz pensar sobre o grande dilúvio. Mitos de fim do mundo por todo o globo aumentam a veracidade de um relato contido no livro do Gênesis. Estima-se que a Pedra do Ingá tenha 6.000 anos de idade, o que pode-se dizer que foi elaborada em 4.000 a.C. Segundo a Bíblia cristã, o dilúvio ocorreu em 2348 a.C., logo, foi feita faltando 1652 anos para que o mundo passasse pelo grande cataclisma. Seria a Pedra do Ingá um aviso para as gerações que se seguiam? Sendo correto este pensamento, quem os teria avisado? Sendo além de um livro sagrado, um grande registro histórico, a Bíblia fala que naquele tempo as pessoas eram capazes de viver até idades muito avançadas. A exemplo, o próprio Noé, que teria vivido 950 anos. Se as populações indígenas também eram capazes de viver tanto, faltava apenas 702 anos para que o mundo fosse mergulhado nas águas. Portanto, os próprios filhos desses indígenas poderiam alcançar o desastre. Ocorre que muitos céticos não acreditam que Noé tenha vivido tanto, e dizem que a forma que eles contavam os dias e anos eram diferente. Assim, ao invés de 905 anos, Noé teria vivido 95 anos. Mas se este pensamento estiver correto,
Não só a idade de Noé deve ser alterada, mas toda a forma de contagem do povo antigo. Nesta esteira, a Pedra do Engar seria de 400 anos antes de Cristo. O dilúvio não teria ocorrido em 2348 a.C., mas em 234 a.C. Se este pensamento estiver correto, faltava apenas aproximadamente 70 anos para a grande enchente. Em caso contrário, as pessoas de fato viviam quase 1000 anos e a relação de tempo seria semelhante e até mesmo os filhos da população daquela época seriam varridos da terra. De toda sorte, eles tinham o que temer e a quem avisar. Ainda com relação à localização, diga-se, eles escolheram o lugar por ser um rio ou por ser em baixo relevo, o que inevitavelmente traria consigo a possibilidade de que um dia viesse a ser coberto pela água. Importante mencionar que o Bacamarte, como assegura Vanderlei de Brito em seu livro A Pedra do Engar, não é necessariamente um rio, mas um dreno transitório que se dirige ao rio Paraíba. Mas se realmente é um aviso do dilúvio, existiriam evidências na simbologia? Teria sido feito em baixo relevo propositalmente para alertar as pessoas que viviam nas regiões baixas e que, consequentemente, estavam em perigo? Para os teóricos dos mistérios de tudo, é óbvio o porquê. Isto se percebe apenas olhando para a atualidade, onde se posicionam as placas de alerta. A exemplo, as placas contra os tubarões. Onde existe perigo, é óbvio. Portanto, do mesmo modo, eles colocariam a Pedra do Engar no lugar onde as pessoas corriam perigo. Sim, não excluímos essa possibilidade. E no mundo da ciência, uma possibilidade ela só pode ser descartada quando se chega à solução. Outro fato importante sobre a Pedra do Engar são as diferenças técnicas entre as gravuras do painel principal e os dos demais painéis. O que poderia fazer ser tão grotesca a diferença entre o painel principal e os que ficam na outra margem e corredor? Seria a prova de um retrocesso tecnológico após o dilúvio? Ou seria os primitivos tentando replicar os trabalhos realizados pelos mestres astronautas? Para David Miranda, não se pode dispensar a ideia de que poderia ser uma conversação entre os cosmonautas e os povos primitivos. Percebam, quando estamos conversando sobre algo, quando queremos demonstrar nosso ponto de vista sobre determinada coisa e possuímos um caderno em mãos, querendo reforçar o que está sendo transmitido ao outro, nós riscamos e exemplificamos. Logo em seguida, o ouvinte também aponta os seus pontos de vista. Não raramente, no mesmo painel, com certeza, pode ser uma tentativa de comunicação escrita, já que falavam, obviamente, idiomas diferentes. Ou ainda mais fantástico, eles poderiam estar ensinando alguma espécie de escrita antes da chegada deste povo. Vindo de outro canto da Terra ou, quem sabe, do universo, eles poderiam ser ágrafos, os famosos povos sem escrita. Se datarem do mesmo período, sem dúvidas, trata-se de uma discussão entre mestres e aprendizes. A lógica não é outra. Quando se discute um exemplo ou o mestre está ensinando algo por meio escrito, ambos acabam riscando o papel. Mas, se for isso, por que fariam em algo deste tamanho? Seria para demonstrar a importância do evento para aquele povo ou, quem sabe, para todos os habitantes da Terra? Algo é certo, não existe nada assim em todo o mundo. O que pode confirmar esta teoria é o fato da visibilidade desejada pelos líderes mundiais quando se encontram. Expõem para todo o mundo este contato. Só que, diferentemente do tempo antigo, ao invés de em pedra, eternizam o momento em infinitas fotos e vídeos. Quais seriam os objetivos dessa magnanimidade? O que apontaria a Pedra do Engar? A Pedra do Engar estende-se do leste para o oeste. Entretanto, como sugerem alguns, poderia em um passado distante ter tido um posicionamento diferente? Esses polos poderiam estar inversos? Quem sabe um dia tenham se estendido do norte para o sul? E se sim, existiriam evidências de tal conjectura?
Quase no centro da rocha existe um sol, na extremidade do painel inferior, e o mais incrível é que é em alinhamento. Então se põe em evidência outro símbolo astral, a possível constelação de Órion. Mas o que isso quer dizer? Que se há muito tempo a Terra possuía um posicionamento diferente, o Sol que está a nascer no painel estava posicionado exatamente no leste, de onde o Sol atualmente sabemos que nasce. As estrelas estariam apontando o oeste, onde atualmente sabemos também que é o pôr do Sol. E o que mais poderia representar o pôr do Sol do que a noite e o céu estrelado? Seria possível que os símbolos Sol e estrelas da Pedra do Ingá estivessem exatamente alinhados com os polos atualmente conhecidos por representarem a fonte do dia e o caminhar para a noite? Se sim, em que isto implicaria? Até onde se sabe, não faz mais de 500 anos que o homem conhece o Sol como o centro do universo, a teoria heliocêntrica. Segundo a história tradicional, antes disso era predominante por toda a esfera terrestre o pensamento geocentrista, em outros termos, que a Terra seria o centro do universo. Mas voltando ao painel principal da Pedra do Ingá, cada desenho simbolizaria cada tipo de espécie ou raça inteligente? Por que, ao invés de usar os outros 31 metros de paredão, aglomeraram centenas de símbolos em apenas 15 metros? Os espaços vazios seriam áreas inexploradas do universo? Os desenhos estariam aproximados a fim de representarem distâncias reais numericamente tangíveis quando multiplicado pelo valor matemático ainda oculto? Importante mencionar que o painel vertical é delimitado para cima por vários pontos, ao que parece uma espécie de linha imaginária, e ao mesmo tempo pelo vértice formado com o painel inferior. Ocorre que os símbolos que ultrapassam a linha superior são claramente representações de astros e coisas capazes de voar, logo, uma transparente representação do céu. O mais interessante é que o que ultrapassa a linha inferior também são representações de astros, o que permite inferir que o que passa da linha superior para cima é céu, e o que passa da linha inferior para baixo também são representações do céu. Isto se mostra claro quando percebe-se que o Sol e as estrelas não estariam posicionados em outro canto que não no céu. Ainda mostra que os antigos sabiam que dia e noite coexistiam e, por sua vez, que a Terra gira em torno de si mesma, assim nos fazendo inferir que eles também tinham ciência de que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Deste modo, uma parte da Terra estaria iluminada sendo dia e outra coberta pela negridão das trevas. Desta forma, o Sol não seria para eles um Deus que matava a noite, nem a noite um Deus que mataria o dia, como sugerem os pesquisadores tradicionais. Portanto, se o painel superior e inferior representam o céu, o vertical poderia, evidentemente, representar a Terra. Como poderiam ter ideia da representação de tamanho pela intensidade da luz? Como saberiam ilustrar o universo em 3D? Para entendermos isso, é necessário pôr no centro a hipótese das distâncias correlacionadas. Se alguém deseja representar em uma folha a distância entre dois estados, ele provavelmente o fará usando um curto pedaço de papel, simplesmente aproximando pontos, a exemplo, o ponto A e o ponto B, e evidentemente dando nomes a estes, exemplo, o A significa São Paulo e o B o Rio de Janeiro. Mas se estivermos falando em alguém com o domínio de alta ciência, não fará apenas isto, como irá usar números, centímetros, quais elevados a determinada potência possam resultar no valor real em quilômetros. Portanto, isto poderia ser o motivo real da aproximação dos desenhos. Nesta senda, seriam elementos individuais de uma estrutura única, aproximados para possibilitar relações reais de distância. Mas por que se supõe existir equivalência entre as distâncias entre os símbolos e as existentes entre os objetos reais representados?
é que a ausência de escrituração no resto do paredão me fez perceber que os símbolos não estavam ali aleatoriamente. Eram estruturais e suas localizações no painel obviamente objetivavam apontar direções. O que está em cima, do lado esquerdo ou direito, o que está acima, abaixo, o que é aqui, o que está ali. Logo, se estamos tratando de uma civilização avançada, não se pode presumir que fariam menos do que nós. Digo, não só deixariam um mapa apontando as direções, como também as respectivas distâncias. Afinal, para que serviria um mapa se eles não objetivassem explorar e expedicionar para lá? Mas também pode-se dizer que, na atualidade, temos mapas de quase todo o universo. E é aí que notamos. Nós possuímos, pois objetivamos explorar e expedicionarmos para lá. Assim, quão útil seria se não soubéssemos a distância até Marte? Com certeza, nenhuma. É aí que supomos que as distâncias também estão inseridas na imagem de alguma forma. E por que não na relação espacial entre os símbolos? Sim, poderíamos fazer isto até mesmo hoje, usar centímetros para representar quilômetros e etc. Agora só precisamos encontrar o número que será utilizado como conversor da distância simbólica para a distância real. Então sobra uma indagação: a que número se deve elevar? Assim, como o Sol está no centro sendo usado como referência, basta saber qual a distância em centímetros ou metros, em linha reta, entre ele e a possível constelação, elevar o número incógnito e finalmente descobrir qual a distância entre o Sol e a constelação de onde vieram. Para encontrar, se pode usar o conhecimento do Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. É só calcular a distância entre o Sol do painel superior até o vértice, formando entre o painel vertical e o inferior o primeiro cateto, e, logo após, o lapso entre o vértice e a constelação do painel inferior, que vai formar o segundo cateto. Uma vez encontrado tais valores, encontra-se também a exata distância entre o Sol e a constelação. Quantos mistérios a mais esconde a Pedra do Engar? Seria um mapa? Seria um calendário astral? A predicência de uma catástrofe? Ou seria uma mensagem legada à posteridade? Uma coisa é certa: até hoje, ninguém, nenhuma mente humana, foi capaz de decifrar em sua plenitude o ápice do seu mistério. E esta é a Pedra do Engar.